Porque na República, enquanto que tem um político também defendendo os interesses do povo, em face dos interesses dos políticos, dos outros, na monarquia você tem um chefe de Estado suprapartidário, que não se envolve em casos políticos, até porque ele não pertence a partido nenhum, e que é educado desde a infância para aquilo. Eu sou Carlos São Galdino. Eu sou Márcio Antônio. E hoje temos como convidado Christian Patrick. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. A figura do rei e dos monarcas tem um papel muito forte na cultura popular, tanto pelos registros históricos do que já tivemos de reis, como por alguns contemporâneos marcantes, ou mais recentes, né, como a rainha da Inglaterra. E também na mídia, assim, na cultura, se cria muita coisa, né, tem todo como é que se diz? Com sono tá difícil. Uma coisa folclórica, uma coisa simbólica. Na verdade, simbólica como mesmo. você falou aí, eu até lembrei que o Brasil recebe até com certa frequência alguns monarcas vêm visitar aqui, porque muita gente pensa que a monarquia é uma coisa que está extinta da sociedade, que é uma coisa que só faz parte do livro de história. E quando a gente vai agora... Esse ano mesmo veio para cá o príncipe da Noruega. Os caras ficaram brincando, dizendo que ele veio pra cá aprender o que não pode deixar acontecer lá na Noruega. Já vieram príncipes, princesas e tal. Veio a Rainha Elizabeth não mandou pra cá aquele negócio lá de talheres de ouro, aquela coisa toda, né? Veio para o Brasil, que até não sei se é verdade, não parei pra olhar a fundo, que tá na casa do Lula, que ele levou. Ele botou no... vai fugir um pouco também, ele levou para o banco, e eu vi a defesa dele, ele dizendo que o que ele fez ali, ele fez com base numa lei que foi aprovada, acho que foi inclusive no mandato do Fernando Henrique, de que ao sair o presidente leva para si os presentes que ele ganhou, pertence à União, mas sobre a tutela do presidente. Inclusive, é por isso que ele com a responsabilidade de cuidar, de zelar pelo acervo, né? E que é um tudo memorial, sei lá, foi inventariado, eu não sei, mas provavelmente deve ter sido, porque não foi explorado pela mídia, mas aí depois o Instituto até divulgou que aquilo tudo que estava ali estava conforme prescrevia a lei. Depois. Mas foi explorado. Eu vi uma notícia que, assim, quando eu ouvi a respeito disso, né, que o Sarney tinha uma exposição do material que ele recebeu de presente na época que ele foi presidente. O Fernando Henrique fica na fundação dele, se eu não me engano é em subsolo, posto lá. Fernando Collor tá tudo lá na casa da Dinda, ainda não está organizado. Assim, que no fim esse tipo de coisa é uma prática comum dos presidentes e é uma exigência legal, né? Pelo menos o que eu vi nesses artigos. Mas voltando ao tema. Né? Então, é o seguinte, cara. As monarquias, como elas são hoje a minoria dos países, né? Uma grande minoria mesmo, mais ou menos um quarto dos países do mundo, acaba que distanciando realmente o povo disso. Principalmente aqui no Brasil, porque nós assim que eu digo, o povo brasileiro, lógico, né? Eu mesmo não faço isso não. Como exemplo, nos Estados Unidos. Tudo é Estados Unidos, lá dá certo, lá é bonito, lá tudo é bom. Então, isso influencia muito, porque lá é uma república. As pessoas acabam esquecendo que existem outros lugares do mundo. Como lá é uma república muito grande, tem um PIB gigantesco, acaba fazendo as pessoas achar que lá é o país mais rico do mundo. Na verdade, o mundo gira em torno deles, até porque o lastro da moeda é a moeda deles, mundialmente, né? E porque o Império do Brasil caiu. Se o Império do Brasil não tivesse caído, duvido que ele ia ser metade do que ele é. Aí fica, mas o país é a primeira economia do mundo, não sei o quê. Mas para um país ser considerado rico, ele se baseia não é só na questão do PIB, mas sim na renda per capita. Então, as monarquias em renda per capita elas são muito superiores aos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos, a renda per capita dele média é algo em torno de $50 mil por ano, uma coisa assim.
A Noruega é mais de 100 mil. A renda per capita da Noruega é mais de 100 mil. Aí, seguindo a Noruega, se não me engano, não lembro se é Liechtenstein ou se é Mônaco, que também está nessa faixa. Aí vai baixando, vai descendo. Aí entra a Suécia também, e aí vai. Estamos acima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se não me engano, é a oitava, questão de renda per capita, o oitava ou nona. O começo assim é dominado. Ah, sim, o Catar. O Catar tá entre o topo também. Então é basicamente isso. E junta que os Estados Unidos têm um complô de sujar a imagem das monarquias. E isso não é mentira. Não é teoria da conspiração, não. Isso é verdade. Isso vem desde o século XIX. Ele vem fazendo isso desde o século XIX. Tem vários livros que tratam disso. Eles vendiam, tanto ele como a questão da Revolução Francesa, eles vendiam muito aquela imagem de forma vulcana, de ser a coisa linda, a coisa de Deus maravilhoso, etc, etc, etc. E retratando os monarcas, até mesmo em questão de filmes e tudo mais, ou como um déspota, ou como um inútil, que não faz nada. Está ali, sentado. Dificilmente você vê um filme, ou um seriado, ou seja lá o que for, que o monarca realmente faz alguma coisa assim, positiva. Isso é uma coisa notória, um fato notório, você não tem nem muito o que falar. Então isso influencia muito. Até que cria esse senso comum, que é várias pessoas que eu vou falar, aí eu chego e falo, monarquia parlamentar, rapaz, por causa disso, disso, disso. O cara nem lê o comentário, muito menos os artigos que eu digo, e já fala, eu nunca me rebaixarei para ninguém, eu nunca me curvarei, curve-se você, não sei o que, não sei o que. Ou então, você falou no começo da questão do cara oferecer a mulher. Ele disse que não tinha acontecido, mas aconteceu. Na verdade foi fora da gravação, né? Mas foi. Foi, então, mas aconteceu. O cara falou, você falou agora, eu falando, lembrei. Tem um cara que chegou e disse, vai oferecer a sua mulher a ele, se você quiser. Olha pra aí, cara. Que absurdo. Né? Porque na internet todo mundo tem coragem, né? Todo mundo é corajoso. E esse tipo de absurdo, assim, totalmente fora do nexo, totalmente fora da realidade que a gente vive. Teve um rapaz que chegou ao ápice de dizer assim, que a maior prova que um chefe de Estado hereditário vitalício não presta é a República. Aí eu disse para ele, como é assim se os 10 países mais democráticos do mundo, 7 são monarquias? E 10 dos mais antidemocráticos são formas republicanas? Isso aí que você disse não faz sentido algum. Aí ele simplesmente não comentou mais. É o que acontece muito, ninguém dificilmente dá o braço a torcer na hora. Depois, com o tempo, já aconteceu, 2 pessoas até no Face, aí eu vi pessoas que antes falavam mal de mim curtindo publicações minhas. Parece lá, né? Quando curto. Aí o cara, pelo menos ficou a semente. Esfriou a cabeça, né? Esfriou a cabeça e floresceu a semente que eu deixei dele. Então é basicamente isso. Essa visão totalmente deturpada. Ver os Estados Unidos e achar que todas as repúblicas do mundo são boas, mas não é. A grande maioria são países miseráveis. A grande maioria são países miseráveis mesmo. Extremamente pobres, extremamente corruptos, totalmente antidemocráticos, etc. Você acredita que a monarquia dificulta, ou pelo menos dificulta mesmo, né? Não é elimina, mas dificulta a corrupção? Com certeza. Justamente pelaquela questão do que o Montesquieu concluiu no estudo dele, né? Porque para uma república dar certo, já tem que ter um povo totalmente naquela educação, extremamente patriota, extremamente respeitador de leis, que ama o Estado. Então se sacrifica até pelo Estado. Na monarquia, não. Na monarquia, você, mesmo que se você tiver essas características, ok. Mas se você não tiver, ok também. Porque você vai buscar essa nobreza, buscando o próprio bem, né? Você vai se conter, porque você sabe que é pro seu bem. Você está correndo ali, concorrendo para ganhar um título de nobreza. Até porque, deixando bem claro, nas monarquias não existem só o barão, conde, visconde, marquês, duque, não. Existem também várias ordens de nobreza. Aqui no Brasil mesmo tinha a ordem do Dom Pedro I, tinha a ordem da Rosa de Cristo, assim, tinham várias, que são como se fosse assim, a iniciação para o cara se tornar um nobre. Ele vai passando aqueles estágios ali, de acordo com o que ele vai contribuindo para a sociedade. Voltando aqui um pouco, vocês falaram sobre a renda per capita. O país com a maior renda per capita do mundo é Luxemburgo. Pronto. Eu não sei se lá é monarquia. Monarquia Noruega. Monarquia também. Suíça. República
Nem é parlamentar, nem é coisa. Mas Emirados Árabes é, Monarquia também. Austrália é, Uhum. Dinamarca, se eu não me engano, também também é, é. Suécia também Também é, é. Canadá também Também é, é. Holanda também é, Áustria, não sei. A Áustria, ela é uma república parlamentar, mas o Já povo é lá é dessa totalmente monarquista. A república lá só não já foi a monarquia, só não foi restaurada lá porque os republicanos não fizeram plebiscito ainda. Finlândia. O Brasil aqui está lá na 54ª posição. Aí vem Singapura. E aí eu percebi, os Estados Unidos está aqui apenas em 14º, como você falou, $50 mil a renda per capita lá. Kuwait é a monarquia também. Irlanda A Irlanda faz parte do Reino Unido, né? É sui generis, eu digo é sui generis, porque... Bélgica, 17º. Também eu vou reforçar aqui com o Japão, 18º, e reforçar o que você falou, aqui a França não me lembro, mas no mundo nós temos 193 países reconhecidos pela ONU, por algumas outras instituições, tipo o Comitê Olímpico e etc., assim, 206, 209, mas é por aí, quando a gente olhar que tem 46 ou 44 monarquias, a gente percebe que a monarquia realmente é relevante a nível mundial, tem cerca de um quarto, como você falou. E sempre está no topo. Mesmo sendo a minoria. Os seus representantes, os países que estão nesse regime, naturalmente se destacam com índices relevantes de renda per capita. É uma coisa a ser pensada, é uma coisa a ser questionada, é uma coisa até a ser mais estudada e explorada para ver a possibilidade, não pela figura de querer privilegiar a família, mas naturalmente pelo regime e pelo choque de gestão que hoje o Brasil precisa, para ver se melhora essa questão da corrupção. É justamente como Eu não sei como é que funciona o sistema jurídico nesses países. Não, isso aí a questão dos poderes. É questão normal. É basicamente a organização de cada país. O judiciário aqui poderia ser uma reforma para melhorar em si. Provavelmente não é tão diferente do que seria se aquele país fosse uma república. Né? Exatamente. O que influi é a questão da nobreza, né? Um juiz vai buscar ali, o magistrado ele quer, obviamente, ter status, então ele vai tentar ser o mais próprio possível. A nobreza automaticamente, ele precisa merecer também. Então ele vai tentar ser o mais próprio possível para alcançar aquilo ali. Sim. Voltando à questão da corrupção, então a facilidade que seria maior nas repúblicas de serem corrompidas poderia ser um dos motivos, né, dessa campanha que você disse que os Estados Unidos tentam. Provavelmente, propagar. eu acho Porque que um país corrupto é mais fácil de ser controlado pelas grandes corporações. Era isso que eu ia falar. Ele tem esse intuito justamente esse de enfraquecer os países. Ele faz isso para enfraquecê-los, com base numa conversa bonita de igualdade, de todo mundo ser igual ali, todo mundo pode ser presidente, e é uma falácia. Até o próprio Dom Bertrand diz isso. Dizer que todo mundo pode ser presidente é o mesmo que dizer que todo mundo pode ganhar na Mega Sena. Beleza, todo mundo pode, mas é uma chance. Em não sei quantos milhões. Então é uma falácia, tá entendendo? É uma distorção de fatos. Uma coisa, a chance conceitual, a chance prática. Né? Então ele vende essa ideia assim que, para pessoas que não tenham o conhecimento sobre o assunto, realmente cai. Realmente cai. Eu mesmo, antes de ser monarquista, tenho 2 anos e pouco eu sou, eu tinha uma visão baseada mais ou menos no senso comum. Eu só não era tão senso comum assim, porque eu não fazia direito, então eu tinha estudado já sistema de governo, sistema de Estado, etc. Aí não tinha tanta influência em mim. Tanto é que eu aceitei a ideia bem mais fácil. Tive a mente aberta para estudar cada vez mais o assunto. Então, fui mudando a minha visão. Mas para uma pessoa que não tem um senso comum, que não a primeira coisa que ela vai ver é isso. É achar que é um privilégio para a família real. Mas é justamente o oposto. É um privilégio para a nação. Você tem uma pessoa partidária ali que está neutra. E outra coisa que é importante dizer é que as monarquias são muito mais baratas que as repúblicas. Se você está com dúvida, você pode pesquisar. Os chefes de Estado são muito mais baratos que o presidente da República. A própria presidente da Alemanha, ela custa 3 vezes mais do que o rei da Espanha. Pode ser, é o mais barato atualmente. A Suécia do mesmo jeito também. Até a rainha da Inglaterra, que é a monarquia mais cara, saiu até esse ano na reportagem, né, que ela custa a metade da Dilma, que é a monarquia mais cara. Isso sem contar que ela gera muito dinheiro para o país, em questão de turismo, as vendas de coisas, eventos, seja, além etc, de ser, mesmo sendo mais cara, além de ser mais barata do que as republicanas, né, ela ainda gera se renda. paga. Exatamente. Sozinha. Exatamente. O próprio príncipe de Liechtenstein, ele não ganha R$1 para ser o príncipe lá.
Até porque ele já tem condições Ele sobrevive de suficientes. quê? Ele é banqueiro. Ele Sim. trabalha só pelo prestígio. Voltando ao marketing, as séries da Globo, aquele Ixi. retrato que eles fazem dos reis, Nossa, vai muito nessa linha também, de tentar Com certeza. desconstruir a imagem de rei. Com Uma certeza. propaganda, então. Com certeza. Teve um boato agora no começo do ano, os caras estavam dizendo que a Globo estava se interessando em fazer uma novela, uma minissérie, que ia ser sobre Dom Pedro II. Todos os monarquistas ficaram aterrorizados, assim. Uns ficavam, é bom, não sei o que, mas meu amigo, é bom, mas isso aí pode ser que dê bagaceira, sensato tá não se entendendo? empolgar muito, né? Pois é, isso aí pode ser ruim, porque muito provavelmente eles vão distorcer muita coisa. Distorcer muita coisa mesmo. A prova que eu vi disso, eu não sei se vocês já assistiram, você ouviu falar aquele filme, Mauá, Imperador e o Rei. Não. Sabe qual é? não vi. Eu acho que eu já vou falar. Pronto. Esse filme, eu acho que ele teve... A Globo bancou. Se não me engano, foi da Globo. Esse filme é um escárnio à história. Ele é uma coisa absurda. E ele, pior que ele teve uma influência muito grande sobre mim. Quando eu assisti aquele filme ali, eu fiquei, meu Deus do céu, não existe, olha o Império como era, não sei o quê. Porque o filme vem uma ideia seguinte. O Mauá, ele era o grande empreendedor que foi mal compreendido e que não teve chance. E o Brasil continuou sendo uma porcaria sem indústria no Império. Sendo que é mentira. O Brasil, em 1863, começou a explorar petróleo. Petróleo. Aqui só veio a ser explorado petróleo de novo, depois que a República começou, na Era Vargas. Mais de 40 anos, de 1890, era mais de 40 anos o país travado. Olhe para o impacto que foi. Tá entendendo? Então... vem dessa maneira aí, que ele era um visionário que foi mal compreendido, mas é mentira. O próprio Dom Pedro II, ele interviu, uma questão que ele teve lá, estava sendo julgado pelo tribunal, e ele interviu. Ele procurou amenizar o lado dele, que ele até depois se arrependeu de ter feito isso. Tem uma carta que ele escreveu para um cara na época, ele disse que se arrependeu. Apesar de que queria ajudar o Mauá, porque era um empreendedor que estava crescendo muito no Brasil, foi o cara que começou a fazer ferrovias, etc. Mas ele viu que não deveria ter feito aquilo. E realmente não fez mais depois. Entendeu? Então, ele teve todo o apoio possível. Se ele teve alguma perseguição, mas de forma alguma foi por parte do imperador ou por parte de pessoas do Partido Liberal, por exemplo. Quem fez isso foram os cafeicultores. Os que não tinham interesse mesmo, eles realmente tentaram atrapalhá-lo. E ingleses. Ingleses que estavam vendo o Brasil crescendo daquele jeito, de forma extremamente grande, e o Mauá, e temeram que ele pudesse ser um perigo. Mas você vê que a situação do Brasil era tão positiva que mesmo ele quebrando, pouco tempo depois ele voltou a ficar rico. Ele voltou a ter uma fortuna. Não tão rico quanto ele era antes, mas voltou a ser rico. Até porque também o que ele era, na primeira fortuna dele, beirava o absurdo. Beirava o absurdo mesmo. O cara tinha a fortuna dele, era mais do que o Brasil ganhava no ano. Tá entendendo? O cara tinha banco na Venezuela, banco não sei aonde, banco até na Europa. Era riquíssimo aquele cara. Então isso aqui justifica, né? Porque ele diz que ele ganhava mais do que o Brasil, né? É porque ele se entendia além do Brasil. Exatamente, em vários lugares. Então, tem que saber diferenciar isso. Aí esse filme retrata dessa forma, só que não foi. Tem no livro lá, é uma parte bem emblemática, o nome do livro é o seguinte. Dom Pedro II, Ser ou Não Ser. É do José Murilo de Carvalho também. Onde ele retrata a questão do imperador e o Mauá. Porque o imperador ele tinha um pé atrás com o Mauá. Pelo seguinte, durante a Revolução Farroupilha, ele deu abrigo a uns revoltosos. Que queriam separar o país. Então, lógico que o imperador ia ficar, o cara está dando apoio a pessoas que estão querendo separar, vou ter cautela com ele. Então ele tinha cautela. Na época da questão Christie, que foi quando o Brasil rompeu a relação dele com a Inglaterra, ele foi falar com o Dom Pedro II e disse assim, Dom Pedro II, deixe eu tentar resolver a situação, não corte nas relações com a Inglaterra não. Ele não queria porque ele tinha investimento lá e tudo mais. Só que nessa questão, se eu puder falar depois, a Inglaterra de certa forma humilhou o Brasil. Então Dom Pedro II e o povo ficou revoltado. Ficou assim, não, numa situação dessa, de jeito nenhum. Aí o Dom Pedro II disse para ele o seguinte, mas senhor Mauá, cuide dos seus negócios, porque do Brasil cuido eu. No Brasil eu sei cuidar. Então ele rompeu a relação com a Inglaterra. Então você vê que Mauá para mim foi um patriota, foi um cara que amou o Brasil e tudo mais, mas que ele não era empresário. Não tem como você comparar um empresário com um chefe de Estado,
um monarca superpartidário que está ali desde criança e que amava demais o Brasil. Amava demais. Pegando até um gancho. Os interesses são distintos. Totalmente distintos. Ele agia conforme necessário. O amor dele é tão grande, para finalizar essa parte, que quando ele foi exilado, ele levou uma bolsa com terra do Brasil. Que ele pediu para quando morresse, deixou a carta lá, ele disse, essa terra aqui é do meu país. Se eu morrer fora da minha pátria, enterre junto a mim. Aí foi até enterrado na cabeça dele. Para que ele está simbolizando que ele estava descansando em solo brasileiro. Entendeu? Então era totalmente distinto. Não tem nem como comparar. Apesar de que o filme vende uma imagem totalmente oposta, é isso. Mas isso aí até na internet tem um artigo básicozinho do cara lá, de um historiador que esclarece isso. Ele faz essa resenha e diz como foi realmente que se deu. O começo foi com a independência, que 1824. É retratada com glamour, mas dizem que não foi bem assim, foi comprada, né? Ou assim, o direito. Não como foi na prática? Na prática, eu não diria que ela foi comprada, ela foi negociada. Por quê? Porque nós não tivemos conflitos contra Portugal, mas internamente tiveram conflitos. Porque existiam líderes da província, os governadores da província ali, que não tinham interesse que o Brasil se tornasse um país independente. Ele queria que o Brasil continuasse sendo um país de Portugal. Então, existiram conflitos internos contra esse pessoal. Entendeu? Que Dom Pedro I foi show de bola. Como os historiadores retratam, ele era um homem que ele não teve uma educação para ser um monarca, porque, como ele veio para cá muito jovem, com a família, por causa do Napoleão lá em Portugal, aqui no Brasil ainda não tinha as instituições necessárias para isso. Então ele não pôde ter aquela educação que é necessária para isso. Mas, em relação à honra e a resolver problema, o cara era show. Tanto é que até a filha dele, quando perdeu o trono lá em Portugal, que ele foi lá e botou ela de novo no trono. Teve um conflito e botou do mesmo jeito. Então a questão do Brasil foi o seguinte. Teve o conflito, né, para deixar claro isso, que pelo menos na minha época não foi ensinado na escola assim. Teve o conflito interno contra esse pessoal. Com Portugal foi negociado para evitar problemas, né? A gente teve que assumir alguns tratados em Portugal, cobrir uma dívida lá que eles tiveram, etc, etc. Só que também, se olhar direitinho, porque a tendência aqui do Brasil é diminuir tudo que o brasileiro faz. Isso para mim é uma coisa que é justamente para enfraquecer o patriotismo da gente. Isso foi parte do que chamam de complexo de vira-lata. Exatamente. É uma das poucas coisas que eu concordo com o Adilson quando ela fala isso aí. Porque a pergunta bem lógica aqui. O que seria mais barato? Uma guerra contra Portugal ou negociar isso aí? Uma resposta óbvia. Né? É lógico que é óbvio, é muito melhor. Então as pessoas ficam assistindo filme demais. Esquece que guerra não é coisa linda, não. É uma época. Não, mas o povo acha que muitas mídias é ótimo, mas na vida real. Exatamente. Eu queria guerra, tinha que ter coisa ridícula, cara. Parece uma criança. Pelo amor de Deus. Cara, e guerras, assim, por consequência, tem mortes, tem exatamente. Traumas, É horrível, horrível. Então, chegou essa situação, a gente conseguiu ficar independente de Portugal, tudo certinho. Aí esclareceu um ponto também que é bem controverso. A Constituição de 1824 ela foi outorgada, ela não foi promulgada. Por quê? O Dom Pedro I ele estava sofrendo, junto a outros portugueses daqui, xenofobia. O povo estava sendo xenofóbico com ele por ser português, etc, etc. Mesmo tendo sido ele de grande importância para a independência do Brasil. Só que acontece. Aí a Constituição ela foi outorgada porque as pessoas, os parlamentares que foram eleitos estavam querendo reduzir demais o poder do monarca. E teve um conflito também, uma parte lá do militar que existia no Brasil, que tinha um certo apoio de alguns que queriam dividir-se, estava ganhando voz, questão parlamentar, além da xenofobia que ele estava sofrendo. Então ele viu, não, se eu deixar dessa situação aqui, pode ocorrer dele dar um golpe aqui e acabar tudo. Então, por isso que ele exatamente. Então ele chegou lá, fechou a coisa, não, quem vai fazer sou eu aqui. Convocou isso é bem importante ressaltar. Isso aí foi uma das coisas também que me chamou a atenção até na faculdade, estudando. Ele convocou grandes juristas do Brasil que já existiam aqui, de direito constitucional, e fez uma Constituição que, apesar de outorgada, era extremamente liberal, baseada na Constituição francesa e americana. Então era uma Constituição que pregava muito a questão da liberdade, tanto é que para a época foi uma coisa bem inovadora. Primeiro, a primeira Constituição do mundo a ter um rol de direitos e garantias fundamentais.
Era uma constituição que tinha liberdade religiosa, não podia ser, assim, ter cultos na rua, mas dentro de casa, em qualquer lugar, não tinha problema nenhum, podia ter. Apesar de que no segundo reinado essa norma foi ampliada, porque existia sim, principalmente o pessoal dos negros, do candomblé, etc., eles faziam as comemorações dele, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Então foi extremamente liberal, extremamente avançada para a época. E até porque também até hoje foi a Constituição que mais durou aqui no Brasil, né? 67 anos. E outra coisa, ele submeteu uma cópia delas a todas as assembleias municipais para aprovarem. Todas, enviou para todas. Eles aprovaram, a maioria aprovou, então é essa mesmo. Mas é que ele planejava o seguinte, ele ia deixar ela por um tempo lá, aí depois ia fazer um democraticamente. Só que como ele viu a aprovação, ele disse, não, então não tem para que fazer nada. Se todo mundo, essa maioria gostou, tá tudo certo. Teve a consultoria de alto nível com juristas e ainda teve o referendo, né, a aprovação das câmaras. Quase que o referendo popular, né? Então teve essa aprovação e aí foi o Brasil. Então o que aconteceu? Depois disso, continuou a questão da xenofobia e tudo mais. Aí juntou duas coisas assim, principais que fizeram com que ele abdicasse. Foi a xenofobia e segundo, porque ele se envolveu numa questão lá com um amante dele, que gerou uma certa comoção do povo e que queria simplesmente que ele desse um jeito disso. Só que ele aproveitou o embalo da filha dele ter perdido o trono em Portugal. Ele disse, não, vou fazer o seguinte, primeiro não estou querendo assim, estou com xenofobia pro meu lado, eu vou abdicar em nome do meu filho, que é brasileiro, é Dom Pedro II, ele vai ficar aqui, e vou lá para Portugal, vou resolver a questão lá. Pronto, dito e feito. Abdicou, todo mundo ficou surpreso, ninguém esperava. Aí deram vivas ao Dom Pedro II na praça, e ficou por isso mesmo. Então ele foi para Portugal, e lá restaurou a coroa na filha dele, que era a herdeira de direito mesmo. E veio a falecer poucos anos depois, infelizmente, de tuberculose. 30 e poucos anos ele tinha. Ele era bem jovem também, é bem importante falar isso, que algumas imagens dele retratam ele parecendo um cara mais velho. Mas ele era jovem. Na época da independência ele tinha 22 anos, 23 anos, uma coisa assim. Muito jovem. Aí, pronto, foi pra lá e ficou por isso mesmo. Aí depois que teve a abdicação, começou o período das regências. O período das regências provavelmente foi o período mais conturbado do Brasil. Pode ser que brigue com a República Velha, só que a República Velha teve a vantagem de pegar um país estruturado, que foi saindo do segundo reinado. A regência não, o país estava ferrado e começou aquele governo republicano. Tanto é que ele é chamado pelos historiadores de período republicano e pela monarquia. Porque não tinha um imperador. Depois, segundo era criança, estava sendo regido por outras pessoas, que tinham aquele processo e tudo mais. Inclusive, esse conceito é universal, né? Não é só no Brasil, né? De regente ser justamente um representante republicano, né, nessa época, que a monarquia não pode exercer, né? Aí pronto, aí ficou aquela coisa, essa questão aí do um país extremamente conturbado, um caos, que foi a época que teve mais as revoltas separatistas, né? A Sabinada, a Balaiada, a Farroupilha e etc, etc. Só que não é dado nas escolas, pelo menos na minha época não foi dado, que nessas revoltas, além da questão de separar, é porque eles queriam que o Dom Pedro I voltasse. Ou que o Dom Pedro II ascendesse ao trono. Mesmo criança. Porque é o seguinte, eles queriam Dom Pedro I. Ele faleceu. Aí eles, não, acabou. Tem que ser daqui. Aí eles queriam o imperador. Mas faz sentido, né? Criança sabe reinar. Pois é. Aí ele chegou. Eu acho que deve ter surgido disso. Eu acho que deve ter surgido dessa época, essa expressão. Aí ele pegou... teve aquela questão do golpe da maioridade, que eu não considero golpe porque era a vontade popular. O povo estava querendo de todo jeito. Então eles fizeram aquele... foi até o Partido Liberal que fez isso. Aquele arranjado ali. E perguntaram do Pedro II, já tinha na época 14 anos, se ele queria reinar. Aí ele ficou pensativo. Era um jovem extremamente tímido, até porque ele teve aquela educação quase militar, né, o Visangoli trata. Até porque um dos padrinhos dele lá era um militar. Então ele tinha hora de comer, hora de dormir, hora de estudar, hora de passear, tudo. Então, e não tinha muito contato com as pessoas, né? Só no palácio lá. Ele disse, sim, respondeu lá timidamente, quero. E outros dizem que ele falou de forma mais ativa. Quero já. Eu acredito que não. Eu acredito que foi mais conversa. Porque ele era ativo. Todo mundo fala isso. Todos os relatos de... Isso é um enfeite, né? Todos os relatos de pessoas da época está relatando ele com uma pessoa tímida. Até mesmo depois dos seus 20 e poucos anos.
Então o que acontece? Ele assume o trono no aniversário dele, com 15 anos, que foi toda uma renovação do Brasil. A partir daí, renovou tudo. Tanto é que até a coroa, foi feita outra coroa para ele. Foi uma cerimônia muito bem feita, muito grande, justamente para causar aquele impacto no povo. Aquele sentimento de uma mudança positiva para o país, como de fato foi. Tanto é que ele era chamado de órfão da nação, né, porque a mãe dele faleceu quando ele era criança, o pai também. E era quase um mecenas, ele era visto, porque a esperança do Brasil todo estava nele. Depende dele. Não é assim mesmo que eles viram, depende dele. Se não for ele, agora acabou. Acabou. Até 1848, Dom Pedro II teve uma certa influência sobre ele, de um certos tutores, alguns historiadores têm esse consenso. Por ser jovem, 15 anos, ainda estava aprendendo, sabia muito na teoria, mas na prática ainda estava se descobrindo. Mas depois que ele chegou a essa idade, 20 e poucos anos, né, em 1848, começou. As revoltas acabaram, quando ele ascendeu o trono. A última revolta foi a Revolução Praieira, Pernambuco, que foi besteira, era motivos pífios, era até questão de comunismo utópico, voltar naquele tempo. Mas rapidamente, que sim, liberdade de imprensa, etc. Então, resolvido o problema, de 1848 até 1889 foi a época mais estável do Brasil. De maior estabilidade econômica, social e tudo que você imaginar. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.